compartilhar com vocês, ainda nessa palavra que nós recebemos para esse ano de 2020. Esse ano é o ano da? Por que vocês não reagem, não? Mas presta atenção, um domingo, final de tarde, numa chuva dessa, depois de você comer uma jiboia cozida, não, irmão, você decidiu vir para a igreja e vai ficar nessa moleza. Esse ano é o ano da? Promessa. Nossa, vocês estavam aqui? Que coisa linda. E nós temos falado que para vivermos a promessa, é necessário muito mais do que querer somente. O querer é muito importante para tudo aquilo que nós temos para viver, mas ele é importante apenas para o começo. Mas ele não é suficiente para o processo. Tem gente que só quer, tem gente que fica somente no desejo e não sai disso. O grande problema das nossas frustrações é que a gente acha que desejando e mentalizando que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Mas não é bem assim. Isso acontece muito na Disney, mas aqui em São Paulo as coisas não acontecem assim. Além de você querer e você desejar, para que nós possamos viver a promessa, é preciso ter coragem, é preciso ter disposição, você se sentir responsável por aquela palavra. Também é preciso você e eu entendermos que não é preciso, que Deus, Ele não precisa do tempo ideal e do ambiente ideal para que Ele possa cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Porque muitas vezes é assim que a nossa mente funciona. Não, eu preciso apresentar para Deus, eu preciso dar condições para Deus cumprir a sua palavra. Deus não depende da sua condição, mas Ele é a nossa condição. Talvez nós não tenhamos condições, mas Ele se apresenta como a nossa condição. Talvez nós não tenhamos alternativa, e Ele se torna a nossa alternativa. E de uma coisa é certa: se a palavra saiu da boca de Deus, essa palavra será cumprida sobre a sua vida, e o nome dEle será glorificado na sua história. Quantos creem nisso? Pode dizer glória a Deus nessa noite. Ele não precisa da nossa ideia. Ele não precisa que tudo esteja perfeito. Nós precisamos. Nós precisamos que a nossa vida esteja organizada. Nós precisamos que as coisas aconteçam numa ordem correta. Nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos nos consagrarmos ao Senhor. Nós precisamos orar, precisamos meditar na palavra. Mas veja bem, nós precisamos, Deus não precisa. Ele não precisa que você prepare o terreno para Ele. Ele não precisa que você olhe para a sua fraqueza e arrume alguma coisa para que a coisa se torne mais fácil. Tipo Sara, eu já falei aqui com vocês. Ela olha para ela mesma e ela diz: bem, se depender de mim, essa palavra nunca será cumprida. Ela olha para Abraão e compõe aquela canção que o Silvio Santos cantou: a pipa do vovô não sobe mais. E ela diz: se depender de mim, se depender de Abraão, essa palavra nunca irá acontecer. O que é que ela faz? Ela tenta apresentar para Deus um ambiente ideal para que a sua palavra aconteça. O que é que acontece a partir dessa atitude de Sara? Uma grande confusão naquilo que era para ser somente bênção. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Mas todas as vezes que nós tentarmos assumir o lugar de Deus na nossa vida, nós iremos acrescentar dores sobre nós. Nós precisamos entender que é isso. A promessa precisa de fé, a promessa precisa de coragem, a promessa precisa de disposição, a promessa também precisa de paciência, precisa de perseverança.
precisa de gente que custe o que custar, demore o tempo que demorar, não importa, eu vou permanecer fiel até o fim, porque eu não duvido do caráter de Deus. Você lembra daquele homem chamado Caleb? Caleb é um dos 12 homens que são enviados por Moisés para espiar a terra. E quando aqueles 12 homens voltam dessa missão, 10 desses 12 homens dão um relatório negativo para Moisés e para o povo. E a palavra do Senhor nos diz que esse relatório negativo desespera todo o povo. E eles dizem: olha, nós éramos diante deles como gafanhotos. Essa terra é terra que engole gente, é terra de muralha fortificada, não vai dar para a gente possuir. Mas Deus havia prometido aquela terra para aquele povo. Eles se desesperam e chegam para Moisés: Moisés, o que é que você fez conosco? Você nos tirou do Egito, tá bom, nós éramos escravos, mas nós estávamos acostumados. Nós éramos escravos, mas tínhamos segurança. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos condições para viver. E o que é que você fez? Você nos tirou do Egito, você nos trouxe para esse deserto, e agora essa terra que nos foi prometida é uma terra quase impossível de ser conquistada e de ser possuída. E no meio dessa confusão toda se levanta esse homem chamado Caleb, que diz: gente, preste atenção aqui. Quem foi que prometeu? Quem foi que disse que essa terra seria nossa? Foi Deus ou foi Moisés? Se foi Deus, pode ter 3 metros de altura o gigante. Cada um deles vai cair por terra. Toda cidade pode ser murada e fortificada, mas não ficará pedra sobre pedra. Se foi Deus quem disse, Ele vai cumprir. Fala para a pessoa que está do seu lado: se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos entender aqui algumas coisas. O que é que a promessa faz comigo? E o que é que eu preciso fazer com a promessa? Porque muita gente durante o processo, veja, essa situação acontece 45 anos antes de uma conversa que Caleb tem com Josué, e isso está escrito em Josué capítulo de número 14, depois você pode ler a história. No meio do caminho, muitos de nós ficamos amargos, nos cansamos, nos angustiamos, nos deprimimos. Por causa dessas sensações, achamos que talvez Deus se emocionou quando Ele falou comigo. Talvez não foi bem isso que Ele quis me dizer. Talvez é bem menor, talvez é bem menos. Saiba de uma coisa: Ele continua sendo poderoso para fazer, não menos do que aquilo que você pode imaginar ou pedir. Ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que possamos pensar ou pedir. Caleb diz: olha, você sabe o que Deus falou ao seu respeito e ao meu respeito, Josué. Então me dê esse monte, porque eu estou tão forte hoje como estive naquele dia, para entrar agora naquela terra e possuí-la, porque eu vou debaixo não da minha força, nem no meu poder, mas eu vou debaixo da força e do poder daquele que já venceu todas as batalhas para mim, daquele que me faz ser mais do que vencedor. O Senhor dos exércitos é o seu nome, aquele que nunca conheceu derrota, é aquele que hoje te garante vitória e te diz: não pare, não desista, não se deprima, porque hoje eu te levanto para fazer coisas grandiosas e extraordinárias neste tempo chamado agora.
Veja o que é que diz 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. A palavra do Senhor diz que o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Você está entendendo isso que você está lendo? Pelo seu divino poder, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja o que está escrito: pelo seu divino poder, ele nos deu tudo de que necessitamos. Levante a sua mão direita para o alto e declare comigo: eu já tenho. Diga: eu já tenho. Em Deus tudo do que necessito, tanto para viver quanto para servir. Talvez você está tão preocupado vendo o tempo passar e você está dizendo: gente, será que vai dar tempo de alguma coisa acontecer? Preste atenção, para isso que você está tão preocupado, eu não sei como é que você entrou aqui e o que espera você durante essa semana, mas saiba de uma coisa: para tudo o que você necessita, já foi tomado uma providência ao seu respeito, já foi tomado providência a respeito dessa história. E nessa causa o nome do Senhor Jesus será glorificado. Quantos creem nisso? Pode dizer glória a Deus nessa noite. É para que eu possa viver. Ele nos deu tudo para que eu possa viver, mas Ele não me dá tudo somente para que eu possa viver. Ele me dá tudo também para que através de tudo eu possa servir. Amém ou não? Amém. Ele toma providência ao nosso respeito, não para ficar retido somente em mim, não para me beneficiar somente, não para que somente a minha história mude. O seu poder nos deu tudo do que necessitamos para que nós possamos viver e para que nós possamos também servir. Se aquilo que Deus tem dado para você, se aquilo que Deus tem depositado na sua vida, se aquilo que Deus tem feito na sua história não tem servido para a vida dos outros, saiba de uma coisa: nada está acontecendo na sua vida. Porque tudo aquilo que Deus faz na vida de alguém, tenha certeza disso, servirá para a vida daquela pessoa que está perto de você. Não pode ficar retido, não pode parar somente em mim. É para que eu possa viver, é para que eu possa usufruir. Ele preparou para mim, Ele tomou providência ao meu respeito, mas Ele também deseja fazer algo através de mim. Ele deseja fazer algo na minha história, e através da minha história, Ele deseja se manifestar para transformar e mudar outras histórias, para que assim o seu nome continue a ser glorificado e mencionado de geração em geração. Então diga comigo, diga tudo. Não, diga mais forte, diga tudo o que o Senhor estiver fazendo para mim, eu te peço, faça também através de mim. Se você deseja isso, diga amém. De maneira que Ele nos deu, preste atenção, promessa não se compra em lugar nenhum. Promessa não se encomenda na Amazon. Amém, pastora Vanessa? Revista Hermès, sabe? Aquela revistinha da Avon que você marcava e daqui uns dias chegava o produto para você. Agora é Amazon. Não dá para você ir no empório, nem no hipermercado para comprar promessa. Não dá para você encomendar profecia para profeta,
porque a promessa ela é nos dada pelo próprio Deus. Saiba de uma coisa, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, essa palavra não veio de homem para a sua vida, essa palavra saiu da boca do próprio Deus para você. Então eu não posso desistir. Pode acontecer o que acontecer, as circunstâncias vão surgir, mas eu preciso entender isso que está escrito dessa maneira, tendo em vista que Ele já tomou providências ao meu respeito, Ele também nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Às vezes a gente desvaloriza a palavra de Deus. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente acha que tem que acontecer. E o que é que a gente faz? A gente simplesmente descarta como se fosse um copo descartável. Não serve mais para mim, eu simplesmente jogo fora. Mas preste atenção, se saiu da boca de Deus, saiba de uma coisa, essa palavra não pode ser diminuída e nem desvalorizada, porque podem se passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela nunca passará. Antes, assim como a chuva cai do céu sobre a terra e para lá não volta antes de cumprir o propósito pela qual foi enviada, assim também é a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra encontrará na sua vida lugar para cumprir o propósito pela qual ela foi liberada sobre você. Se você está aqui nessa noite e tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, saiba de uma coisa, essa palavra encontrará tempo apropriado para se transformar num propósito que manifestará a glória do Senhor sobre a sua vida. Essas promessas são grandiosas. Essas promessas são preciosas. Eu não posso diminuir o poder dessa palavra. Eu não posso desvalorizar essa palavra somente porque o tempo está passando. O tempo vai passar. Eu recebi uma palavra quando eu tinha 11 anos de idade e até hoje eu estou dizendo para o Senhor, eu estou lembrado do que o Senhor falou e eu tenho certeza de uma coisa, vai se cumprir. Vai se cumprir. Diga as promessas do Senhor. Me ajuda a pregar. Diga as promessas do Senhor para a minha vida são grandiosas e preciosas, e delas eu não abro mão. Amém, queridos? Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha isso. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Nós precisamos entender o que é isso. A palavra do Senhor está nos dizendo que a promessa não é uma coisa que pode ser cobiçada. A promessa para a sua vida não é uma coisa. A promessa para a sua vida é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você, pela palavra que você recebeu, está esperando receber um carro zero, está esperando receber a sua casa própria, está esperando receber o prêmio da Loteria Federal. Dá o dízimo, senão vai ser maldição sobre maldição, viu?
Talvez você está querendo diminuir a grandeza e o valor da palavra de Deus, tendo no seu entendimento que o final dessa palavra resultará em uma coisa para a sua vida. Mas veja o que é que a promessa faz conosco. A promessa nos torna participantes da natureza divina. Não é do lado de fora que a promessa vai agir, mas a promessa que eu tenho agirá primeiro do lado de dentro, em quem eu sou, me libertando de toda amarra da carne, de toda amarra do inferno, de toda amarra com o pecado, me fazendo ser uma pessoa livre, cada dia uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, porque somente quem se parece com Jesus pode vencer ao diabo. O diabo, quando olha para você, ele não tem raiva de você, porque você é bonitinho, porque você tem dinheiro, porque você tem seguidor na rede social, porque você é amigo de fulano ou de beltrano. Sabe por que o diabo tem ódio de você e deseja acabar de uma vez por todas com a sua vida e com a minha vida? É porque a cada dia ele está vendo que Jesus está ficando mais evidente na nossa vida. Cada dia que passa, essa palavra está me transformando. Cada dia que passa, essa corrupção do mundo está sendo anulada na minha vida. E a cada dia eu estou dizendo: Senhor, que a tua palavra possa explodir no meu interior e fazer com que a tua glória resplandeça na minha história. Diga: a promessa de Deus não é uma coisa. Diga: a promessa de Deus é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer glória a Deus nessa noite. Faça o seu melhor para o Senhor. Dê o seu louvor para Ele nesse instante. Diga glória a Deus junto com as suas palmas. Diga aleluia. Porque a obra que Ele faz no nosso interior, homem nenhum pode fazer. Psicólogo não faz, médico não faz, creme da natura não faz, dinheiro não faz, mas o poder do Espírito nos transforma e nos faz crescer de glória em glória, de fé em fé. Amém, queridos? Agora, essa questão da promessa, muitas vezes nós achamos que ela é apenas um passe de mágica. São palavras mágicas que foram liberadas sobre a minha vida. E que eu não preciso fazer mais nada, porque de Deus, afinal, Deus já fez tudo. Nós começamos lendo que Ele já providenciou todas as coisas. Nós começamos lendo e entendendo que de tudo aquilo que necessitamos, Ele já nos deu tudo. Então quer dizer, eu não preciso fazer mais nada? Preste atenção, não é bem assim. Porque Deus não lida com gente irresponsável. Deus não lida com gente que não tem responsabilidade sobre aquilo que Ele confia e entrega para essa pessoa. Deus, Ele gosta de pessoas que se posicionam e que se lançam e que tomam como responsabilidade sua o desenvolvimento da sua fé. Fé não são promessa não são palavras mágicas liberadas sobre a nossa vida. Promessa é a realidade de um relacionamento de confiança que nós desenvolvemos com a pessoa do Senhor Jesus. E que não importa a condição na qual nos encontramos, não importa a circunstância na qual estamos envolvidas, essa promessa, ela será cumprida, não por causa de mim, mas por causa do caráter daquele que prometeu. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, mas também existe a minha parte. E veja o que a palavra do Senhor diz: por isso mesmo, empenhem-se. Mas não já está tudo pronto, pastor? Essa parte do empenho não está combinando. Mas está escrito
Empenhem-se para acrescentar a sua fé, para acrescentar a sua disposição de crer a virtude. E também acrescentar a virtude ao poder que age na sua vida e através da sua vida, se empenhe para acrescentar a essa virtude o conhecimento. Porque poder sem conhecimento gera pessoas imaturas, gera pessoas opressoras, pessoas que vão governar somente pelo poder, mas sem autoridade. Ele quer nos dar poder, mas Ele também quer nos dar autoridade para que nós possamos ensinar e dizer: eu já passei por isso, e por causa da força do poder dEle que age em mim, eu estou aqui para te dizer: é possível viver um novo começo na sua vida. Acrescente à sua fé a virtude, acrescente à sua virtude o conhecimento, acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Quando nós adquirimos conhecimento, nós nos tornamos responsáveis por aquele conhecimento adquirido. Mas esse conhecimento, ele não pode ser somente transferido pela minha boca. Ele precisa ter ação na minha vida. Ele precisa agir na minha história. E isso é o que a palavra do Senhor está querendo nos dizer, que tudo aquilo que você tem experimentado, que possa te dar condições para que você possa não somente governar a vida das outras pessoas, mas antes de tudo, você possa governar a sua própria vida. Você possa aprender a guardar a sua boca e não somente falar em línguas estranhas, mas também deixar de falar da vida dos outros, deixar de reclamar, deixar de murmurar, deixar de amaldiçoar. Você precisa parar com isso. Você precisa parar de chamar palavrão também. E até de xingar a mulher do ex. Acrescente à sua fé o poder. Acrescente ao poder o conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio acrescente perseverança, porque somente quando nós desenvolvemos e aprendemos a desenvolver o domínio próprio sobre a nossa vida, nós aprendemos a não desistir por qualquer coisa. Amém ou não? Faz sentido? Gente que desiste por qualquer coisa não tem o Espírito habitando na sua vida. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio, é a paciência, é a fé, é a bondade, é o amor e a paz. Acrescente ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança acrescente a piedade. O que é piedade, pastor Lucas? A compaixão. A compaixão que eu tenho quando eu olho para o meu irmão e eu digo: eu sei que o seu tempo é diferente do meu tempo, eu vou esperar pelo seu tempo. Eu sei que você está passando por essa dificuldade, eu também passei, e eu vou ter paciência para te suportar nesse momento de dor, nesse momento de deserto. Mas você não pode ser irresponsável na administração dessa compaixão, porque senão você vai à falência e as pessoas passarão a abusar de você. Sabia disso? De gente que abusa da nossa compaixão, gente que abusa da nossa generosidade, gente que abusa da nossa bondade. Alguém já passou por uma experiência assim? Não precisa levantar a mão. Eu sei que 100% dessas pessoas já passaram. Acrescente a perseverança, a piedade, mas acrescente a piedade a fraternidade, que não é para todo mundo, que não é para quem quer, é para quem é. É meu irmão, eu vou ajudar. Não é meu irmão, para o final da fila, por favor, querido. Porque primeiro precisa servir para os nossos da família da fé.
para quem participa da mesa. Nós precisamos olhar para a mesa e perguntar: todos já foram servidos? A minha avó lá em João Pessoa, ela fazia 12 filhos, cada um casado, então 24 pessoas, com mais meu avô e minha avó, 26, cada um com 2 filhos. Irmão, eram umas 100 pessoas na casa dela. Ela matava um galinheiro inteiro de domingo, fazia uma panela de galinha e ela saía com a panela em torno da mesa, só para ter a certeza de que todo mundo havia sido servido. Olha para quem está perto de você e diga: eu estou aqui para te servir, meu irmão. Vamos fazer uma coisa que a gente fazia isso há muito tempo. Dá a paz do Senhor para o seu irmão. Diga: receba a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Deixa de bagunça aí. Vamos voltar aqui à palavra. Acrescente à fraternidade o amor, e que esse amor não seja fingido, somente de palavra. Porque se eu digo que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, e odeio ao meu irmão e não amo ao meu irmão a quem eu vejo, na verdade eu sou um assassino. Bem, não me pergunta como é que isso acontece, mas está na palavra do Senhor. E se você é um assassino, por favor, liguem para o 190, nós vamos levar você para a cadeia. Você é uma pessoa que ainda não foi liberta. O que na verdade você precisa é de libertação na sua vida. Essas cadeias precisam ser quebradas. Você precisa experimentar o amor de Deus sobre a sua vida, para que assim você possa também amar ao seu irmão. Amém ou não? Amém. Agora, pastor, tá tudo isso que o senhor falou até que faz sentido. Mas é possível? Preste atenção. Existem 2 caminhos. Imagine que você está diante de uma montanha e que o seu objetivo é chegar do outro lado. Existem 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho certo. Diga: caminho certo. O segundo caminho é o caminho fácil. A diferença de um para o outro é que o caminho certo, ele foi preparado e pavimentado para que você chegue ao lugar certo. E o caminho fácil, que é aquele caminho que não é um caminho, mas que no meio do mato você olha e enxerga uma trilha. Você já enxergou uma trilha no meio do mato? Que você disse: tem a estrada aqui, mas tem essa trilha. E pelo que eu estou vendo, pela trilha vai ser mais rápido. Sabe qual que é o problema? Essa trilha foi feita por animais irracionais. E nós não somos chamados para caminharmos pelo caminho da tolice. Nós somos chamados para caminharmos pelo caminho da fé e pelo caminho da razão. Diga: o caminho fácil. Diga mais forte: diga: o caminho fácil não me levará para o lugar certo. Diga: se eu desejo chegar ao lugar certo, eu preciso seguir o caminho certo. Amém ou não? O caminho certo não é sinônimo de caminho fácil, mas também não é sinônimo de caminho difícil, é apenas o caminho certo. Se você deseja chegar ao lugar certo, se você deseja chegar ao lugar desejado, você precisa se empenhar e você precisa seguir pelo caminho certo. Diga: eu vou. Diga: eu vou seguir pelo caminho certo. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém nessa noite? Porque se essas qualidades existirem, se você caminhar pelo caminho certo,
Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, preste atenção, devem existir, mas não podem estagnar. Devem existir, mas não podem minguar. Devem existir, mas não podem diminuir. Tem que existir, mas tem que continuar crescendo. Não. Se essas qualidades existirem, elas precisam existir na nossa vida, mas não podem somente existir, elas precisam existir e precisam crescer a cada dia. Elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser amadurecidas, porque elas nos impedirão no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, isso aqui é um nível de maturidade. Deus, ele lida com crianças de uma forma. E crianças não têm responsabilidade sobre maturidade, porque elas precisam continuar crescendo. Haverá o tempo delas se tornarem maduras, mas é inadmissível gente que já deveria ser madura continuar com atitude de criança. Chora por tudo, reclama por tudo, nada está bom, ninguém presta, nenhum lugar presta, nada está perfeito para você, nada serve para você. O que é que você quer mais, meu filho? Muda para a Lua, muda para Marte, vai para o quinto dos infernos, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta você. Ou você cresce ou você some. Ou você amadurece, a sua vida muda, ou você vai continuar do jeito que você se encontra. Essas qualidades precisam existir, mas elas não podem somente existir. Elas precisam continuar crescendo e serem abundantes sobre a nossa vida. Porque pessoas maduras não param de ser aperfeiçoadas. Cada dia que passa ela está sendo aperfeiçoada. Ela não para no momento da prova, mas ela passa pela prova para ser aprovada. Ela não tem medo do fogo, mas ela passa pelo fogo, porque pelo fogo ela será purificada. E à medida que ela é purificada, ela começa a brilhar. E à medida que ela brilha, ela se torna mais preciosa. E à medida que ela se torna preciosa, está sendo revelado na verdade o valor daquele que habita no seu interior, e ele é mais valioso do que qualquer outra pessoa ou coisa. Pessoas maduras não retrocedem, pessoas maduras não desistem, pessoas maduras não abrem mão, pessoas maduras não são inconstantes. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro jeito. Hoje está querendo servir, ganhar o mundo para Jesus, amanhã não quer ganhar ninguém, não quer ver ninguém, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, não quer saber de nada. Eu também não quero saber de você, vai para lá. Gente madura simplesmente continua e permanece, porque ele sabe que é na permanência que está a frutificação, e quando ele frutifica, ele agrada o coração do Senhor Jesus. Diga: eu preciso. Diga mais forte, diga: eu preciso possuir essas qualidades. Diga: eu preciso tornar essas qualidades crescentes na minha vida. Mas para que tudo isso, pastor? Final do versículo: para que vocês não sejam inoperantes e improdutivos. Tem gente que o atestado de óbito da sua fé já foi lavrado há muito tempo, e você está se iludindo achando que ela está viva. Ela precisa ser ressuscitada e a passar a ser
operante e produtiva, porque fé sem obras é morta, para nada serve. Discurso bonito não traz o reino de Deus, mas uma vida que frutifica, manifesta glória para o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Agora preste atenção nisso aqui, nós já vamos encerrar. Se você não entendeu nada da mensagem, entenda isso aqui. Todavia, se alguém não as tem, veja, quando você as tem, e além de tê-las, elas continuam crescendo, você se livra de ser uma pessoa inoperante e improdutiva. Você quer ser um pai segundo o coração de Deus, um profissional segundo o coração de Deus, um empresário próspero pelo Senhor em nome de Jesus. Você deseja exercer cidadania, ser um político talvez, desenvolver um projeto que você será bem sucedido. Você precisa ter essas qualidades. E essas qualidades precisam ser crescentes na sua vida. Elas livrarão você da inoperância, da inércia e da improdutividade. Agora, se você quer pagar o preço de não tê-las, se alguém não as tem, essa pessoa está cega. Essa pessoa está cega e ela só consegue ver aquilo que está perto. Você é uma pessoa que não vive por fé, você é uma pessoa que vive por aquilo que você vê. E geralmente o que você vê são as circunstâncias, a condição na qual você se encontra hoje. Mas a palavra do Senhor também nos diz que tudo isso muda, que tudo isso passa. Mas o Senhor chega para Abraão, o pai da nossa fé, depois que Ló se afasta dele. E ele diz: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e para o oeste. Até onde você conseguir enxergar, eu te darei por possessão e herança. O que o diabo deseja é que nós continuemos enxergando somente o nosso umbigo. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para levantar a tua cabeça e dizer: quanto mais longe você olhar, maior será a sua possessão e a sua herança. Quanto mais longe você olhar, mais espaço eu vou ter para fazer coisas grandes, poderosas e extraordinárias sobre a sua vida. A pessoa está cega, só consegue ver aquilo que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais, diga jamais, não diga mais, ó, diga jamais, com a mãozinha assim, ó, põe a mãozinha aqui, ó, diga jamais, tropeçarão. Dê o seu melhor para o Senhor nessa noite. Se você é uma pessoa que não aguenta mais viver caindo, não é nem caindo, mas tropeçando, seu dedão já não tem nem mais cabeça, de tanto que você já tropeçou. Quando você acha que está indo, você tropeça. Você precisa ter essas qualidades na sua vida. E essas qualidades precisam continuar crescendo no seu interior e se tornarem abundantes para a glória de Deus. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração em nome de Jesus.